Bom dia, galera do sétimo ano A, B e C. Aqui é a professora Amparo, professora de História. Mais uma aulinha para nós entendermos, compreendermos sobre a vida dos nossos povos indígenas, saberes e técnicas. Nós trabalhamos com os astecas, com os incas, com os maias, agora é a vez dos tupis. Pois é, criança. Agora nós vamos ver quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1000 povos falantes de cerca de 1.300 línguas, certo? Os povos tupis tinham uma origem comum. Qual era? A atual floresta amazônica. Suas casas eram ruidosas e movimentadas. Suas aldeias eram grandes se comparada com as da Amazônia atual. Por volta de 500 anos antes de Cristo, eles começaram a se expandir. Uma parte deles caminhou pelo interior em direção ao sul. Outra parte rumo até a da foz do rio Amazonas. E depois avançou pela litoral no sentido norte e sul. Os tupis praticavam agricultura com destaque para o cultivo da mandioca, planta que foi descoberta e domesticada por eles. Para complementar sua dieta, caçavam, pescavam e coletavam produtos da floresta. Entre os grupos tupis que habitavam o litoral, ela estavam os tupinambás da área onde hoje é o Rio de Janeiro, e os tupiniquins que tinham suas aldeias onde hoje é o Porto Seguro, na Bahia. Criança, o conhecimento acumulado sobre os indígenas do Brasil é pouco disseminado entre nós. Um equívoco, por exemplo, é considerar os povos indígenas como parados no tempo, como muitas vezes vemos em noticiários, jornais e revistas. A sociedade indígena passaram por mudanças significativas. São histórias de milhares de anos, marcadas por confrontos e alianças, deslocamento, conquistas e perdas. Enfim, uma história tão movimentada e interessante quanto as de outros povos. Os dados sobre a população indígena em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, são divergentes. Uns diziam que havia de 2 a 4 milhões de indígenas, outros afirmavam de 6 a 10 milhões, outros ainda mais ponderados achavam que seria de 3,5 a 6 milhões. De uma forma ou de outra, eram milhões de indígenas, agrupados em centenas de povos falantes de cerca de 1.300 línguas. Entre esses povos, havia muitas línguas. Então, nós vimos a situação dos povos quando Cabral aqui chegou, né, gente? Então, como é que eles viviam? Então, nós vamos ver agora as técnicas de saber de tupis, começando pelos objetos que contam história. Vocês lembram que nós trabalhamos com a cultura imaterial? Conforme o que você usa, o utensílio que você usa, vai contar a tua história. Então, aqui estamos contando a história dos tupis através desses objetos, como os mantos, certo? Esses mantos aqui, nós temos esses mantos aqui. Acima, nós temos esses mantos indígenas vistos nesta página, foi confeccionado pelos tupinambás, grupo falante da língua tupi que habitava o litoral brasileiro. Certo, criança? Então, vamos ver esse manto aqui da esquerda, acima. Então, vamos ver o que ele representa. Ele servia para vestir os meninos durante importante festa que celebra a passagem da adolescência para a fase adulta.
Já esse outro manto aqui, vamos ver o que ele diz sobre ele. Esse aqui esse aqui da direita, usava para homenagear os adultos do sexo masculino, que se destacavam por sua valentia ou religiosidade. Os tupinambás nos deixaram 6 exemplares de mantos, todos conservados em museus da Europa. Certo, gente? Todos em museu da Europa. Por isso que nós... Então, atualmente existem exemplares de mantos de penas dos extintos índios Tupinambá, todos conservados em museus europeus. Embora não seja possível precisar sua origem, mas presumimos que foram levados para a Europa entre os séculos XVI e XVII por viajantes, missionários e militares que tiveram em missões no Brasil. Então, nós sabemos que esse manto aqui, acima, esse vermelho, ele está no Museu Nacional de Copenhague, na Dinamarca. E já esse outro aqui, ele está no Museu do Homem, em Paris, na França. E ele se faz... Então, todos esses mantos mostram semelhanças marcantes em seus detalhes. Apresentando-se na forma de capas, tem a borda inferior ligeiramente arredondada, né? Arredondada, parece até um pássaro assim por trás, né, gente? E mais larga que a parte superior. O manto guardado no Museu do Homem, que é esse aqui, certo? Em Paris, ele se diferencia dos demais por possuir um capuz, aqui essa parte aqui de cima, esse capuz e apresentar em sua extremidade superior uma tira de miçangas azuis e brancas. Isso demonstra que possivelmente esse manto tenha sido adquirido de índios que já mantinham relações de troca com os europeus. Gente, então isso aqui nós vimos esses objetos que contam história. Também continuando vendo as técnicas. Essa técnica aqui no artesanato, vamos ver a técnica na parte da culinária, a parte da alimentação. Certo, gente? A parte da alimentação, nós vamos ver aqui que mais da metade dos brasileiros consome farinha de mandioca diariamente. A mandioca foi domesticada provavelmente pelos povos tupis da Amazônia. Então aqui é o processamento da mandioca, porque antes esse alimento básico de numerosas sociedades indígenas era constituído pela mandioca brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno. Mas os índios desenvolveram técnicas especiais para torná-la comestível. Nós aprendemos deles essas técnicas, certo, gente? Então, essas técnicas foi desenvolvida. Primeiro, descasca-se, rala-se a mandioca, lava-se a massa com água sobre uma peneira, experimentando-a. Depois com as mãos. Em seguida, a polpa é colocada em uma prensa, que é na esteirinha manual ou no tipiti, certo? De tipiti. Tá ele bem aqui, esse aqui que é o tipiti, viu, gente? Esse aqui que é o tipiti. Então, tipiti. O sumo que escorre entre as malhas é recolhido numa panela e decantado. Decantado, gente, quer dizer purificado. Vai ficando aquela massa, eles vão derramando a água e vai ficando aquela massinha no fundo, certo? O líquido chama-se tucupi, que é muito gostosa em pimenta. Fica muito gostosa a pimenta no tucupi. E perde o veneno quando deixado ao sol ou aquecido ao fogo,
servindo então para temperar a comida junto com outros condimentos. Lava-se também o sedimento branco do fundo da panela, o polvilho, para livrá-lo do veneno. Depois de torrada em tacho, obtém-se a tapioca. Viu, gente, como é bom comer o beijuzinho, mas saber como é que foi o processo? Então, a polpa da mandioca é retirada da prensa seca ao sol em forma de pães. Para fazer farinha, esses pães são esfarelados e torrados. Para fazer beijus, mistura-se a massa esfarelada com um pouco de água, espalhando-as sobre tachos rasos. Pazinho de madeiras em forma de meia-lua serve para virar mingau. Virar os beijus sobre o torrador. Com a farinha fazem-se ainda bebidas, tortas e mingau. A farinha é guardada em cestas e cabaças. Viu, gente? Então, isso aqui, nessa gravura aqui, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um quê? Um tipiti, que é um espremedor de palha, usado para espremer a mandioca e preparar a farinha. Esse aqui é uma gravura lá de Santarém, no Pará. Foi tirado em 2011. E à direita nós temos uma moça de nação Camaiauá, falante de uma língua tupi, ralando mandioca para a preparação do beiju. Aldeia Camaiurá, Parque Indígena do Xingu, Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2012. Então, criança, aqui é o nosso assunto. Nós fechamos sobre os tupis. Então, já sabemos tudo sobre nossos povos indígenas, saberes e técnicas, dos astecas, os incas, os maias e os tupis. E estude, faça a atividade, tenha um bom dia.